Você já entrou numa negociação e ela simplesmente do nada travou. Ninguém falou não, ninguém rejeitou, mas também ninguém decidiu. Esse é o episódio 5 de 8 da comunicação que fecha negócios. A realidade da comunicação quando o assunto é negociação, no nosso dia a dia, no detalhinho. É uma série de 8 episódios falando de como isso acontece na nossa vida, inclusive com exemplos práticos meus, e esse é o vídeo 5. Antes de eu iniciar esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, @ViniciusV2. Eu preciso do seu follow, tá? Estamos começando o canal, então é importantíssimo esse crescimento de hoje em diante. Tamo junto. E também Instagram, @ViniciusVieira, TikTok, @ViniciusV2. Tem também o nosso Instagram da nossa empresa, @V2MM. Beleza? E qual que é o grande problema quando a gente tem negociações que ficam travadas? Ela fica parada. A gente tem excesso de insistência, a gente fica lá querendo saber, e aí, vamos fechar. E cara, tem hora, meu amigo, que o argumento já passou da repetição, ele já ficou chato. Então, muita gente acha que precisa falar mais quando a gente está com uma negociação travada. Mas, na verdade, não é você falar mais, é você estudar e entender melhor quais são os reais motivos que estão fazendo com que ela venda não aconteça. E aí, é um arsenal que vai se diminuindo assim, vão se reduzir a 5 objeções mais ou menos. Eu falo isso com muita tranquilidade de quem vivencia isso no dia a dia. Itens como parte financeira, confiança no serviço, concorrência, indicação para gerar segurança, que está muito atrelada à confiança, são elementos naturais para que a gente possa definir se a gente vai comprar um negócio. E timing também. Tem gente que, às vezes está num momento ruim, você está conversando com ela, está insistindo e, cara, o timing não tá legal, com alguém com problema na família, com algum problema no trabalho que a pessoa não quer investir. Então, esses itens, de fato, eles fazem a diferença para a gente entender como é que a gente vai conduzir uma venda e trazer confiança para a pessoa. Então, a negociação em geral, ela trava quando cada lado defende o próprio ponto e ninguém traduz o ponto do outro. Essa frase ela resume muito bem o problema central. A negociação trava quando um defende o seu próprio lado e não entende o problema do outro. É aquele tal do ganha-ganha e que a maioria das pessoas esquecem isso numa negociação e a gente está negociando o tempo inteiro, seja como você vai negociar para o seu filho dormir cedo, como você vai negociar uma saída com sua mulher, como você vai negociar uma venda, como você vai negociar com o seu fornecedor, com o seu colaborador. É uma relação de ouvir, entender, passar o seu ponto, entender e chegar a um denominador comum. E como é difícil isso, né? E como é difícil você falar, enxergar o lado do outro e conseguir fazer com que a pessoa se sinta bem e a pessoa também fazer você se sentir bem. Essa é a arte das vendas e é a tal da flexibilidade para fazer uma negociação destravar. Então, você tem que realmente, como estratégia, escutar de verdade. A escutar de verdade é mágico e você realmente fazer perguntas, realmente fazer indagações para que a pessoa cada vez mais possa falar, se abrir. Se você mostrar ser interessado e interessante, não interesseiro, aí você começa a ter uma destrava das negociações. Reformula o que a outra pessoa falou, valida o que ela antes de responder. Então, cara, você está falando para mim que você sonha em ter um relógio com uma pulseira de couro, é isso? Não um relógio prateado? E eu tô vendo que você está vestindo um prateado, é isso mesmo? É uma pulseira de couro que você tem no relógio? Que você gostaria de ter num relógio? Pô, sim, eu gostaria de ter uma pulseira de couro por conta de que eu acredito que vai combinar mais com o estilo de roupas que eu estou vestindo, com o que eu quero transmitir. Pô, aí você consegue condicionar para uma venda um relógio com uma pulseira de couro e não com uma pulseira prateada. Então, esses pontos que às vezes acabam passando despercebidos nas conversas e que a gente acha que a pessoa simplesmente, cara, calma, deixa eu entender qual que é o real motivo, deixa eu ver se eu consigo entender e ajudar nesse real motivo, nesse real problema. Quando o outro se sente entendido, a conversa volta a andar.
que é justamente como você fala, cara, eu percebi ali que você parou de falar comigo por causa de uma parte financeira. Eu tô com uma outra condição financeira aqui, faz sentido você me ouvir? Pô, a pessoa, ela me compreendeu. Cara, ó, eu tô com essa situação. O que você acha da gente pensar dessa maneira? E aí você consegue conduzir e ativar a pessoa com maior eficiência. O que é uma resposta? Eu vou colocar exemplos práticos que eu vivencio aqui no dia a dia. Eu trabalho principalmente na parte comercial do meu negócio, trabalho com a equipe comercial, participo de reuniões de vendas, faço vendas. E o que é uma postura defensiva? Quando aquelas objeções que eu falei, grana, confiança no trabalho, concorrência, preciso de uma indicação ali para estar já atrelada à confiança, timing, esses pontos a gente olha ali o cliente, mas eles estão muito guiados ali, né? Cara, se você realmente não tem grana, você não vai fechar. Então a pessoa está numa postura defensiva, não é para mim, eu gostei da proposta de vocês, de ter um plano de assessoria de imprensa, de gestão de imagem, de cuidar da minha marca, mas eu acho que não é o momento. Beleza. E aí você vem a pergunta, entendo, mas me fala, esse momento é porque você não está atuando, esse momento é porque você não tem performance ou é uma questão financeira? Me fala, eu posso te ajudar. É uma questão financeira. Tá, me fala quanto que você imaginava investir. Então, vamos imaginar que um plano é R$1.000 e a pessoa fala que ela fala, eu poderia investir 750. Eu vou falar, 750 para 1.000, eu posso trabalhar alguma coisa com uma entrega menor que faz sentido entrar com esses 750 ou não? Eu tenho que manter ali firme que o meu produto começa a partir de 1.000. Aí você pode falar, cara, eu tenho um produto aqui de 750, faz sentido isso, esse entrega, que eu vou trabalhar também esses resultados, só que eu vou chegar numa velocidade menor, eu vou ter menor incentivo de pessoas presentes, mas eu vou atrás desses resultados com você e conquistá-los contigo, a pessoa confia em você e fecha. Agora, se a pessoa falar, cara, não, eu conseguiria investir R$200, você fala, de 1.000 para 200, talvez já não faça sentido. Então, cara, eu entendo a tua situação, mas não faz sentido a gente seguir com a nossa conversa. Em outro momento que eu tiver uma situação próxima a isso, eu te aviso. E aí você tem uma conversa que você consegue trabalhar uma reformulação, que você consegue quebrar uma objeção. E a pessoa estava numa defensiva. E aí você começou a construir para transformar o negócio. Então, o ponto é, sempre as pessoas estarão numa defensiva quando elas não tiverem uma certeza sobre a venda. E isso acontece, de 1 a cada 8, 9 vendas, conversa de venda, a pessoa não está decidida. 1, 2 que a pessoa já vem e compra. Dessas 8, dessa pontuação de 80%, 90%, você precisa realmente perguntar e querer se conectar para, cara, mas me fala, qual que é o problema? Teu momento não tá legal? É uma questão financeira? É um ponto que a gente precisa analisar, e aí tem outros pontos, né? Porque as pessoas não contam muitas vezes. Às vezes ela não confiou em você, no que você falou, de como você fez sua apresentação, você não transmitiu conhecimento. E aí, como é que você faz? Você fala, será que eu posso pegar uma indicação de uma pessoa que conhece aquela pessoa para perguntar um feedback? E aí você consegue também mostrar interesse por uma outra estratégia para depois voltar com aquela conversa. Aquela pessoa falou que ela não gostou naquele ponto, que você não entregava aquele serviço para ela. Eu falei, vale a pena insistir, eu consigo gerar resultado. Eu entendo. Aí você volta, eu entendo que a gente parou nesse ponto e eu consigo construir aqui. Faz sentido a gente voltar a conversar? E aí você tem grande chance para uma reformulação de uma venda. Você tem 2 pontos. Entender a defensiva e entender como reformula e se faz sentido reformular e buscar essa reformulação para você construir uma negociação. Esse é o exemplo prático. Beleza? Sendo assim, podemos, com respostas defensivas e reformuladas para você destravar negócios, entendendo essa defesa, entendendo como você quebra essa defesa, eu posso então encerrar o nosso vídeo 5 da comunicação que fecha negócios. Ponto muito importante. Não deixa de seguir a gente aqui, de seguir este canal aqui no YouTube, Vinícius V2. Também estou no Instagram, Vinícius Vieira, TikTok, Vinícius V2. E também tem o nosso Instagram, V2MM. Que é uma empresa que a gente vende lá todos os dias e conversa com muita gente todos os dias. Se você precisa de alguma solução na questão gestão de imagem, como que eu potencializo minha marca através de mídia, através de redes sociais, como é que eu conquisto uma publicidade no ambiente esportivo, no segmento esportes, seja como atleta ou profissional do esporte, a V2MM é a empresa especializada para te ajudar. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como falar de preço
E o seu preço é valioso, sem perder a autoridade. Aliás, tá maravilhoso esses temas, cara. Eu tô aprendendo com essas aulas. Vamos pra aula 8 não, vamos pra aula 6 da comunicação que fecha negócios.